Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, colegas, povo da minha amada Porto Alegre e no canal do Simers, vocês já sabem, Brasil e Mundo. Tá começando mais um Sala de Prescrição, diretamente dos estúdios do Sindicato Médico, recebendo os nossos debatedores. Vou começar pelas damas, doutora Alessandra Felicetti. E aí? Olá para todos. Dá o teu bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Prazer te receber, né? O nosso convidado, que daqui a pouco vai ser apresentado. Vamos conversar um pouquinho sobre futebol, sobre preparo físico, a importância que é um bom preparo físico nesse mundo. Vai ser sabatinado. Vai ser uma conversa boa. Doutor Ricardo Nogueira, o nosso psiquiatra, que nos analisa o futebol e o apresentador. Não, nunca analisei o apresentador, analisei o programa, né, os convidados. E é um prazer, uma felicidade bem grande te receber hoje aqui, pela tua experiência, pelas tuas andanças pelo mundo, né? Tu que trabalhou na Europa, agora está aqui, agora nós estamos nessa discussão da Copa Mundial de Clubes, né? Da diferença do futebol sul-americano com o futebol europeu, né? E tu que é nosso aqui, sul-americano, e que trabalhastes lá, tu vai ser de grande valia para nos elucidar por que dessa grande diferença, né? Do futebol que é jogado lá com o futebol que ainda acham que jogam aqui. Então, apresentando para vocês o nosso convidado especial, que agora vai ser o nosso entrevistado, primeiro debatedor e depois entrevistado. Ele que é uma figura que, né, devido à chegada, nem tão mais recente, do atacante do Grêmio, o Martin Braithwaite, ou Braithwaite, para nós que somos daqui da aldeia. O nome dele circulou muito, se tornou conhecido, provavelmente para vocês nem é novidade, mas ele é um gaúcho, personal trainer. A gente estava falando um pouco do início de carreira dele no bastidor, que ele vai repetir aqui agora para vocês de novo, mas que já trabalhou com Douglas Costa, Lucas Leiva, o Felipe Coutinho, que ele estava falando, o Martin Braithwaite, que ele vai falar, e a gente tem grande prazer de receber aqui para conversar um pouco e fazer um monte de pergunta, o Leonel Villeroy. E aí? Boa tarde a todos, muito obrigado pela oportunidade. Bom, uma honra estar com vocês aqui, uma alegria também poder conversar, que é algo que eu gosto bastante. E vamos lá, vamos adiante. Acho que vamos começar no desempenho dos brasileiros, aí, nos resultados que aconteceram aí no fim de semana. Algum resultado surpreendeu vocês? Não, eu não me surpreendi, né? O Inter Miami, a gente esperava que, né, embora tenha três, né, grandes jogadores, são jogadores sim, fim de carreira, né? Embora o Suárez, para mim, ainda seja um fenômeno. O que eu vi ele fazer, aí o último gol que ele fez foi um negócio sensacional, mostra, né, todo o talento que o cara tem, mas é um time fraco, né, como conjunto de time e que não tem nenhum banco de reservas, então esperado. O duelo dos brasileiros, o Palmeiras é um time melhor, né, um elenco melhor e um time que está no melhor momento também, né, dentro, inclusive, do Campeonato Brasileiro. E o que eu vi ontem do Flamengo, acho que o Flamengo entrou achando, porque tinha ganho bem lá o jogo anterior e aí mostrou isso aí, né, Nogueira? A diferença, né? Um negócio impressionante. Ver o Bayern jogando, para mim, é um negócio sensacional. Foram os jogos que eu vi. Os outros eu não posso analisar, mas os maiores foram esses mesmo, né? Para nós, mais importante. E daqui a pouco a gente vai ficar sabendo notícias aí do Fluminense, como é que vai ser, né? Não, eu acho que o Fluminense vai fazer ao contrário de todo mundo. O Fluminense vai dar a bola pro Inter de Milão. O Renato sabe fazer isso como ninguém. O Renato é o rei de fazer isso, né? Sim. Vai dar a bola e vai dizer, vamos se segurar e vamos dar uma escapada. É preciso saber sofrer. Ele gosta, né? Ele gosta. O meu grupo, o Arias, aquele que estiver iluminado, faz um golzinho lá e acabou. Mas o Renato, nisso, ele é humilde, né? Os outros acho que foram arrogantes. E mostra que
eu vou chamar de campeonato, posso chamar? Mas é Copa, mata-mata, né? é um torneio. Copa, né? A Copa, né, Ah. de Mundial de Clubes, ela foi para valer, Foi. né? O Paris Saint-Germain não tá lá para brincar. Não, e o Bayern ontem, os caras... Não. Aquela hora que o Neuer fez uma super defesa ali, a vibração do zagueiro, tu via que os caras não estão... É que eles não esperavam aquele início. Aquela Depois- reação. Acho que eles depois- entraram dosando um pouco E a depois temperatura. disseram, não, tá, vamos lá, que é sério. Não, mas é o seguinte, está em fim de temporada, né? Quer dizer, tu vê o Paris Saint-Germain, recentemente campeão da Liga dos Campeões da Europa, e o Manchester City renovando seu plantel, né? O Guardiola querendo renascer para o futebol, né? Porque ele chegou no fundo do poço lá no City, todo mundo achava até que ele seria demitido. E também é para valer para os nossos, né? Prova que essa madrugada o Botafogo demitiu o treinador que ganhou do Paris Saint-Germain, foi demitido porque entrou defensivamente contra o Palmeiras e não foi para cima para ganhar. Agora, segundo as informações que eu estou recebendo agora do Rio de Janeiro, parece que o que o Botafogo quer trazer é o Jorge Jesus, né? Mas gostaria de que tu falasse dessa diferença, por exemplo, quando o Harry Kane ontem dá um carrinho, o cara que é o maior goleador da temporada mundial, com 41 gols, já tinha feito 1 ou 2 gols ontem, né? Ele vem lá de trás, recém entrou um lateral esquerdo, recém entrado em campo, substituiu o outro, e ele dá-lhe um carrinho no cara. Eu digo, não, esse cara é outra coisa. Mas foi vingança, né? Porque uma hora o cara do Palmeiras entrou no joelho dele ali, que foi feio de ver. Do Flamengo. Do Flamengo, perdão. Entrou ali no joelho, assim que... Chegou, não vai machucar o cara. Leonel, tu que é profissional, vive esses caras, vive o treinamento dos caras, vive como é que o clube faz. Qual é a tua visão? Bom, só para dar um contexto, eu tive a oportunidade de viver dentro do Bayern, na cidade ali no bairro de Grunwald, que é um bairro lá em Munique, quando o Felipe Coutinho jogou um ano no Bayern. E eu também trabalhei com o Thiago Alcântara, que era um ídolo lá, nesse período, ajudando ele Thiago Alcântara, filho do Mazinho. Do Mazinho, isso. E nesse período ele estava com 2 hérnias inguinais, e teve que, após isso, até fazer uma cirurgia, colocando a telinha e tal. E a gente conseguiu estabilizar esses adutores, enfim, só para dar um contexto, e eu pude acompanhar diversas sessões de treinamento in loco, dentro do Bayern. Então eu pude entender vários contextos, assim, né? Como eles trabalham. Por exemplo, na época o centroavante era o Lewandowski, que eu acompanhava ele treinando depois, 15, 20 minutos sozinho, cruzamento. Então tem uma série de coisas que a gente pode atribuir ao perfil e à maneira de jogar, por exemplo, a característica dos alemães em si. Eles são... É difícil até de explicar, eles são extremamente ortodoxos no comportamento, em resultado, e desde a grama ao refeitório, tudo, assim. Então, o negócio vai muito além. Podemos dizer que é uma espécie de cultura, como se fosse um comportamento quase de um funcionário, assim, de uma empresa. A questão do jogo ali, eu acho que também é uma questão cultural. Porque o Flamengo está acostumado a jogar mantendo uma posse de bola e, entre aspas, os jogos para o Flamengo não são tão difíceis. Porque eu acho que a equipe se debruça em cima da qualidade que tem cada jogador, de manter a posse de bola, de fazer as infiltrações, de fazer os gols, pelo menos é a ideia que me passa, vendo o Flamengo jogar. E isso aí não encaixou ontem de forma alguma. Foi um choque, né? Mas a minha pergunta é, a impressão que dá olhando, e pelo menos esse jogo do Bayern, o outro enfrentamento do Botafogo contra o PSG, eu não fiquei tanto assim com essa impressão. Mas a impressão que dava para quem estava olhando
era que tinha uma imposição física muito maior do Bayern e de que os jogadores do Bayern até fossem mais altos e mais fortes que os do Flamengo. Isso é uma impressão. Existe um selecionado, quando se faz a seleção do jogador, se leva isso em consideração. Realmente os jogadores são mais fortes? Como é que é isso? Eu acredito que não, tá? Sabe quando tu tá vendo um jogo e parece que o outro time tá com um jogador a mais? Tu olha assim, a impressão é que tu olhando o jogo parece que tu tá vendo assim, será que foi um expulso do outro? Sim. Porque parece que tem um monte de jogador. Eu acho que é isso, tá? Mas eles são muito compactados no jogo, Eu né? acho que é ocupação de espaço. Existe uma coisa chamada no futebol, assim, que é a aproximação. Tu mantém uma distância entre um e outro. Eles jogam muito assim. Para que tu não... Porque se tu mantém... Por exemplo, se tu mantém menos de 3 metros de distância, a gente tá aqui a 1,5 metro, pouco mais que 1 metro. Então, existe uma distância ali de 3 a 4 metros que tu não deveria passar, porque senão um marcador marca 2. Uhum. Então, se tu manter uma distância, tu acaba dando mais trabalho. E para tu implementar isso na cabeça de 11 pessoas, de 11 mundos, daí o nosso doutor que pode explicar melhor, é muito difícil. Então, por exemplo, para mim, o futebol, ele vai para mim, a peça mais importante numa equipe de futebol é o treinador, sem dúvida nenhuma. E em qualquer setor. A gente precisa ter líder. Tu vai ter que ter um líder. Tu imagina 11 pessoas com 11 ideias, não dá. Uhum. Pois é, mas eu acho que o preparador físico... Vou te dar 3 exemplos. Quando o Ronaldinho Gaúcho saiu daqui e foi inicialmente para o Paris Saint-Germain, né? Foi, isso. Né? Foi o primeiro time. O Ronaldo Nazário foi para a Holanda, né? Inicialmente. PSV, o mesmo time do Romário. Eles saíram daqui, o Ronaldinho, principalmente... Douglas Costa. Era assim. Eram, esmirradinhos, miudinhos. E o Ronaldo, nosso aqui, gaúcho, e o Nazário tomaram uma estrutura muscular outra, né? E o Romário eu não notei lá muito, mas principalmente o Ronaldo Nazário e o Ronaldinho Gaúcho, eles ficaram maiores mesmo, não ficaram? Eu acho que nesse caso desses 2 exemplos, aí está estabelecido uma questão. Vamos lá. O Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo Nazário e o Douglas Costa, todos eles saíram daqui com uma idade que eles não estavam com a musculatura desenvolvida. Com 17 anos, tu não tem a musculatura desenvolvida no seu ponto máximo. Nós estamos falando daí, vamos falar de parte muscular, parte vermelha, né? Tem a parte conectiva, fáscia, tendões, ligamentos. Mas a parte vermelha, o músculo, ele precisa de bastante tempo para se desenvolver. Existe uma coisa chamada tempo, igual um calo, né? Tu não vai desenvolver um calo de uma hora para outra. Essa mudança morfológica, ela leva um tempo. Então, primeiramente, oriunda do treinamento de forma natural, sem dedicar uma energia no caminho da hipertrofia, vamos dizer, porque o que nós estamos falando é que eles tiveram uma hipertrofia, né? Eles teriam essa hipertrofia de forma natural. Existe uma coisa que não dá para fugir, que é a capacidade genética de cada um. O tipo de fibra muscular, se a pessoa tem uma tendência a ter mais tipo de fibra 2, que é a fibra que mais tem hipertrofia, tem a tipo de fibra 1, que é a fibra que é um sujeito mais delgado, que tem uma predisposição pela quantidade do número de fibra ali. Vocês sabem, se a gente fizer uma análise histoquímica ali, botar lá no microscópio, todo mundo tem uma característica genética já com predisposição. Entendeu? Isso aí tu não vai mudar. Não obstante, obviamente, eles fizeram um trabalho focado em ganho de massa muscular, tá? O Nazário eu não sei, mas eu acredito que quando tu exagera
Isso mudou bastante na atualidade, tá? Essa questão de olhar ou de fazer a perimetria, assim, o tamanho da coxa do cara, nós temos que aumentar, isso mudou bastante. A questão, porque se tu aumentar muito a hipertrofia do músculo, tu vai sobrecarregar o tendão, porque o tendão, ele tem uma naturalidade ali. Enfim, essa é uma discussão bem longa, mas... No caso, tô falando isso porque a gente sabe da lesão grave que o Nazário teve no tendão patelar. E, obviamente, eu tô falando algo que eu não tenho subsídios para afirmar, mas pode ser que aquela lesão possa ter sido por uma sobrecarga na dosagem, né? Um erro na dosagem do treinamento de força não específico para o futebol. A Copa de 98, não sei se você se lembra, ele já jogou com uma tendinite patelar naquela perna que ele rebentou o joelho depois. Sim. Ele já vinha sentindo aquilo, ele já não conseguia correr direito. Sim. E o negócio da hipertrofia, eu não sei se não chamou mais atenção porque talvez tenha se trabalhado mais a parte de cima no clube, talvez, não sei, né? Impressão minha, se daqui a pouco na Europa o contato físico de jogo de corpo talvez maior, se o pessoal não trabalhou muito isso, porque eu vou dizer para vocês, eu acho que eu já contei aqui nesse programa, em 98, um mês antes do Ronaldo de Assis Moreira, Ronaldinho Gaúcho, entrar naquele jogo contra a Venezuela, olha o que ele fez, que ele deu o balãozinho de calcanhar, um mês antes, ou um pouco mais, um mês e meio ou 2 antes, ele e o Gavião tinham jogado pela seleção brasileira sub-20, eu acho. E o Grêmio já tinha reintegrado e eles ganharam umas férias, 15 dias, eu acredito, depois que o grupo do Grêmio já tinha reintegrado. E os dois foram para Capão Novo, onde eu tava. Capão Novo. Onde eu tava. A dona Miguelina tinha uma casa lá. Sim. E o Tinga tava nessa aí também, o Gé. E eu tive a oportunidade de jogar futebol de campo marcando o Ronaldinho Gaúcho naquela época, que ele era um guri. E ele não fez nada naquele dia. Aquele dia não acabou com ele. Anulou o Ronaldinho. Ele era um guri e eu já era um adulto. A gente deve ter o quê? A gente deve ter uns 5 anos de diferença, 4. E eu posso afirmar para vocês, a compleição física dele em relação a não atletas já era muito absurdo. Diferente. Coxa dele me chamava atenção, era 2 da minha, já naquela época. E ele, obviamente, que ele dava sprint, já chegava muito na frente de todo mundo, não só de mim, de todos os outros. Sim. E brincou, então me chama a atenção esse, de repente, não apareceu mais, porque também se eles não deram mais trabalho, foco na hipertrofia superior, né? De braço, ombro, Sim. trapézio, pro cara aguentar, porque eu vou dizer pra vocês, eu que vi ele ao vivo, marquei ele, a diferença de membros inferiores era absurda, absurdamente diferente. Isso não tem como evitar, tá? Se o jogador de futebol, ele não pode ter massa muscular excessiva na parte superior, não pode, tá? Outra coisa, a hipertrofia segmentada não vai fazer com que o jogador segure um tranco, por exemplo. Não é esse o caminho. A gente hoje fala em biotensigridade, biotensigrity. O que vai fazer com que o jogador suporte essa alavanca num pé só, por exemplo, é uma questão de movimento balístico. Isso é uma coisa nova. O músculo nem vai estar... por exemplo, tá? No agachamento eu vou até 90 graus, correto? Pode ir até o final também da articulação, né? Ela sentar a bunda no calcanhar.
Mas, no futebol, a articulação do quadril vai até 30 graus no máximo. Onde é que tu viu um jogador agachar numa partida de futebol? E chegar o quadril na mesma altura do joelho? Não vai chegar. E para aumentar a coxa, o quadríceps e o glúteo, que o glúteo principalmente vai começar a ser exigido biomecanicamente a partir do quadril estar a 90 graus com relação ao joelho. Então, já se sabe que a hipertrofia ela não vai ser responsável por segurar a hipertrofia, porque esse conceito de hipertrofia, ele vem de 1970, Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger, que difundiram, através do John Wader lá, difundiram, que era o único meio de comunicação através daquele jornal, eles difundiram o trabalho de força, aonde a população começou a estabelecer que bem condicionado fisicamente é o cara grande. Isso não tem nada a ver. Pois é, essa história aí dessas discussões técnicas, hoje elas estão abrangendo até a população, porque a gente não conhecia esses termos que estão falando hoje, né? O último terço do campo, essas coisas, tudo é novidade. Mas ontem eu estava ouvindo vários debates e eu fico zapeando, passando de um canal para o outro, eu ouço todos, né? E aí eles estavam falando lá entre os técnicos europeus que a questão da intensidade, essa famosa intensidade, o mais importante é o campo. E que aqueles campos, eles estavam reclamando já dos campos americanos, que para a Copa do Mundo não dá. Por causa da grama sintética? Não sei se era para a grama sintética, porque isso aí é um fenômeno. O melhor campeonato do mundo é o campeonato inglês. A Inglaterra tem chuva todo dia, não tem sol, tem neve e são os melhores gramados do mundo. Uma coisa fantástica, né? E aqui esse problema da nossa arena, por exemplo. Né? E eles dizendo o seguinte, que a grama que faz a bola correr, que faz o jogo andar, é a grama. Sim. Bom, lá eles têm uma tecnologia absurda, né? De esquentar umas máquinas... Sim, mas eu digo, mas tu vê o seguinte, tu olha aquela gurizada, ontem o time do Bayern de Munique, tu tá dizendo que eles eram maiores, mas eles são lisos. Aquele lateral... e ele é bem pequenininho, aquele lateral. Exatamente, ele é pequeno. Não, o Joshua Kimmich também, ele não é um cara tão grande. Exatamente. Esse cara é um fenômeno. Ele ao vivo, ele é fenomenal. Então é o seguinte, tu vê o seguinte, eles deslizam. Parece que eles deslizam em campo. A diferença que eu faço é que antigamente era o basquete americano para o nosso basquete. É isso aí. Eu acho que a diferença é essa, te lembra? O nosso basquete era outra coisa. Era lento? Lento, tá. É isso. Então essa questão da intensidade. É cultural. Tá. E outra coisa fantástica aqui, que essa Copa aí acabou com o VAR. Lá não tem VAR. Que o VAR é curto. O VAR é curto. Tem, tu nem percebe. Não, tu nem percebe. É gol, é gol. Ah, é não, pênalti, o cara faz aqui já... Lá não tem. O impedimento é lá é o verdade. impedimento que é automático, né? Não, mas tem a linha, só que é não, mas na hora. Tem o impedimento automático. Tem na bola, né? Tem um chip na bola, não sei o quê. Então, quer dizer, aqui no Brasil, aqui acabaram com o futebol. O VAR aqui acabou com o futebol. Para tudo. Esfria. E uma coisa que eles reclamaram lá foi o negócio dos raios lá. Que aquilo sim, parava o jogo e esfriou o jogo. Mas, gente, dava uma nuvenzinha preta, os caras já param o jogo. E sem querer levar pro outro lado e nem fazer nenhum tipo de especulação. Mas tem outra coisa que chama. Vocês estão vendo as redes de transmissão falar em bet insistentemente no e Cazé dizer jogue responsavelmente, mas jogue. Olha, mas muito menos que no Campeonato Brasileiro. Mas aí a propaganda. Menos. Agora, tu falando no Cazé TV, eu ainda não vi isso. Mas diz que esse Cazé TV é o que mais aumentou a audiência, né? Mas eles têm... Mas onde é que se vê isso? Ué, inclusive na Globoplay. Não, assim, ó, eu achei porque eu tenho o Amazon Prime. Então eu achei que estava liberado porque eu tenho o Amazon Prime. Só que eu tava zapeando no YouTube e tá no YouTube, de graça. Os jogos. Os jogos. Mas tá dando na Globo também, né? Tá. Mas enfim... Mas o Cazé tem 2-3 milhões de pessoas assistindo o jogo. Eu quero falar... É outro? Quero comentar outra coisa. Boa a transmissão. Quero comentar outra coisa que me chamou a atenção e
e que mais ou menos costura todos os assuntos. Eu me lembro que em 2000, me lembro que em 2002, quando o Tite fez aquele 3-5-2 do Grêmio, que foi um 3-5-2 vitorioso e tal, depois ele acabou indo pro Palmeiras, naufragou, quase rebaixou o Palmeiras, foi demitido, ficou um tempo fora. E eu me lembro que nas primeiras entrevistas que ele deu foi quando ele foi pra Europa e eu não me lembro, ele foi pra Itália fazer um estágio. E eu me lembro quando ele voltou, ele deu entrevista, acho que foi pra Gaúcha, eu não me lembro, mas ele falou, pois é, eu fui lá ver como é que são 2 linhas de 4 jogando. E a partir daí, as 2 linhas de 4 ganharam uma popularidade enorme. Até demorou um pouco pra gente aqui no Brasil importar ipsis literis as 2 linhas de 4. E hoje em dia, quase tudo quanto é jogo que a gente vê, principalmente do Campeonato Brasileiro, a gente vê as 2 linhas de 4 correndo bem direitinho, assim. As 2 linhas de 4. Me chamou a atenção no jogo do Flamengo que o Bayern não jogou com 2 linhas de 4. Jogou com um Pinheirinho. Jogou povoando aquele meio de campo ali e com jogadores, que eu tava comentando, fortes na frente. E claro, o Flamengo deu uma ajuda. Por quê? Primeiro gol, a impressão que eu fiquei foi que o zagueiro perdeu o tempo da bola. Quando o cara vai cobrar esse escanteio, ele já tá pulando. Quando a bola chega nele, ele já tá descendo, ele tenta cabecear por cima e bota pra dentro do gol. O segundo gol, que foi o gol que o Harry Kane deu-lhe um pataço forte lá de fora, o jeito que o número 5 atacou a bola, ele não foi nem pra bloquear e nem pra deixar bater e deixar o goleiro pegar lá atrás. Ele não fez nenhuma coisa nem outra e a bola ainda deu uma raspada nele. Então deu pra ver que o Flamengo Tava não com delay. conseguiu se desvencilhar daquilo ali. É um delay. É isso que tu falou, é o verdadeiro delay. É um delay. O que a gente sentia ontem, parecia que o Flamengo o delay estava atrasado. O Arrascaeta, cara, eu sou apaixonado pelo Arrascaeta no Maracanã. Arrasca, como diz a minha filha. Né? Isso que eu sou botafoguense. A minha filha adora tanto futebol que às vezes ela vai ao Rio para dar curso, que ela é gastro, né? Gastroenterologista, ela vai sozinha. E ela vai no meio da torcida e diz Arrasca, como Arrasca joga. Eu gosto do Gerson. O Gerson é sensacional. O Gerson é um jogador mais moderno, mais rápido. Mas o Arrascaeta antes parecia que estava parado. Te lembra? Ele não faz a diferença. Mas é que parece que esse start, assim, é isso que eu queria te perguntar. Se existe algum preparo específico para essa arrancada, que eu acho que é um movimento muito importante no futebol. E parece que os jogadores brasileiros, eles demoram nessa E me lembra a pergunta, existe um preparo físico específico para cada esquema de jogo? Claro. Já abrangendo a mesma pergunta. A preparação, a elaboração da sessão de treino, ela é entrelaçado com a questão física. Sem dúvida. Mas eu volto a dizer, é cultural. Pois é, Querer pressionar o adversário é cultural. Não pensa que é fácil. Aqui no Brasil ainda tem a questão de tu ter que convencer o jogador que ele vai passar 90 minutos pressionando. Mas a minha pergunta é, tu tem que convencer... Também, acredito também. Ou ele tem que ter... uma palavra que já foi falada aqui mais de uma vez, e por isso a pergunta, ou ele tem que ter cognição de entender. O treinador pensa que, pra mim, eu acho que isso daí não tem como fugir, tá? Um time é o retrato do treinador, do trabalho do treinador. Uma empresa é o retrato da liderança do líder da empresa. É isso. Tá, Ele tem que vender a ideia. Ele tem que... E, obviamente... Toda a ideia, ela tem que ser embasada, ela é é multifatorial. Não é algo simples, reducionista, que se reduza a isso. É multifatorial. Mas a questão de tu desenvolver uma equipe como o Bayern, por exemplo, que pressiona alto. Qual é a diferença do Bayern pro Flamengo? É a pressão alta. Ponto. Aonde saiu os gols? O cara foi quebrar a bola, o Harry Kane pegou a bola e, obviamente, aí entrou a qualidade dele, que ele definiu de fora. Mas o Harry Kane tá lá colado nos zagueiros o tempo inteiro. Ele não deixa jogar. Não, daqui a pouco ele vem lá
já tinha feito o gol, eu vou repetir isso aqui, porque eu me impressionei com aquele cara. Ele vem aqui dar um carrinho no outro. Agora, uma outra questão. Acontece que os jogadores brasileiros estão jogando lá. Vini Júnior, Rafinha, Rodrigo, me ajuda. Esses outros que jogam todos lá na Europa. Quer dizer, então o treinamento que eles recebem lá Mas é o Vini igual. Júnior é completamente diferente. Mas é isso que tu porque falou eles estão de na cultura. Espanha, né? Quando o Real Madrid vai jogar, ele tem uma postura, eles não fazem uma pressão alta. Assim, ó, é muito difícil tu jogar 90 minutos tendo a incumbência de pressionar. É chato. Jogar futebol é bom. Tu não gosta de jogar bola, tu falou que jogou em Capão. É gostoso jogar futebol. Pega a bola, aí vai numa pelada. Quem é que volta pra marcar na pelada? No meu caso, era eu. Na hora de arrancar pra atacar, tu vê o cara, bota as mãos na cintura, aí o cara rouba a bola, olha pro cara, ué, mas você não tava cansado? O cara saiu correndo pra receber a bola. Porque no momento da fase de ataque, tá todo mundo disponível. Então a diferença é o comprometimento, é cultural. E, obviamente, tu vai adquirir condição de manter isso através das sessões de treinamento. Elaborar uma sessão de treinamento é extremamente complexo e difícil. Hoje se treina com GPS, né? Então, tu tem ali uma quilometragem total por treino. Então, hoje se fala assim, o treino hoje vai ser 4 km. Na Itália, por exemplo, o treino, os italianos eles falam que são loucos, né? Lá na Lazio, o treino beirava 6 km. Isso é bastante. A média de um jogador de meio campo inglês, por exemplo, é de 12 km. Vocês correm, já correram, sabe o que é correr? É, muito. 12 km não é assim, vou correr 12 km ali. Se tu correr a 5,30 por quilômetro, tu vai levar 1h10 correndo. 1h10. 12K. Ontem, por exemplo... Boxeador corre 10 km em média no treinamento dele. Eu não sabia disso aí. Eu uma vez fui me meter até na boxe, achei que boxe era braço, não é braço, é perna. Agora, ontem, por exemplo, o Jorginho, que jogou a vida inteira na Europa, na Itália, né? Ele, enquanto estava jogando ali no meio do campo, ele tá junto com o Gerson, né, que também jogou na Europa, quer dizer, que conhece, eles tentavam dar um certo equilíbrio, tentavam. Né? Agora, é aquilo que eu digo, o Rafinha, eu sei que joga no Barcelona, o Rodrigo e o Vini Júnior jogam no Real Madrid, na Espanha, que acho que tu teve lá, mas eles estão disputando a Champions. Mas é que a cultura, né, que tu tá falando, é cultura desde a base, né? A Alemanha prepara desde a base para ter aquela visão. Eu acho que o jogador já é doutrinado daquele jeito ali, a pensar assim. O brasileiro, ele tem outra cabeça. Tem outra cabeça. E eu tenho curiosidade de saber como é que o treinador desses times que joga brasileiro, como é que ele pensa. Porque a impressão... Essa era a pergunta que eu queria te fazer. O treinador passa uma ideia do que o jogador tem que fazer em campo. O que eu queria saber especificamente é a velocidade e o grau de compreensão, se existe diferença entre o jogador europeu e o jogador brasileiro. Se o treinador, em média, obviamente, porque né, tem uma variação de pessoa para pessoa, mas se quando o treinador chega e diz, tu tá vendo ali, tem aquele espaço ali, tu entra ali no meio daqueles dois e tu tenta lançar pro fulano, se o entendimento das duas realidades é exatamente a mesma, ou se no teu sentimento, tua opinião é diferente. É variado. Tem que analisar qual é a escola que ele passou, é variado. Se o cara, se for... acho que vocês vão concordar comigo, tá? Tem diferença entre um jogador que se formou no São Paulo, lembra da escola do São Paulo, Cotia, e a diferença com um jogador que se formou... É difícil falar o nome para não ser julgado, Então mas... fala qualquer um, sim. Ou qualquer outro, para não dizer... Fala o Cacimbinhas. Que a gente o Cacimbinhas, mas eu tenho vários na minha cabeça, mas eu não posso colocar porque... Claro, obviamente. Mas assim... Tu sabe que o próprio Flamengo tem uma diferença de base. Entendeu?
Porque eu acho, por exemplo, que o Ninho do Urubu, no Flamengo, aqui para o Brasil, Uma baita escola. é a melhor escola de futebol, de formação de jogador, aqui para nós. Agora, por exemplo, a base do Palmeiras atualmente é a base que mais lucro está dando. Porque vocês têm que ver que o Palmeiras, além de faturar, é o que mais vende, né? Sim. Se tu vai somar aí as vendas atuais e jovens, né? O próprio lá, o Fluminense, lá como é o nome lá, Laranjeiras. não, Laranjeiras. mas a base não fica em Laranjeiras. De lá onde veio o Luiz Henrique, que depois voltou pro Botafogo. Lá onde que mora lá o Zeca Pagodinho, né? Lá que fica a base, a escola de futebol, onde eles aprendem a jogar futebol. Por exemplo, o Grêmio, né? O Grêmio aqui era uma escola de goleiros, muitos deles que nunca jogaram no Grêmio e fizeram sucesso no Brasil inteiro. Cássio, Fernando Praz, nunca jogaram no Grêmio, né? Uma escola de volantes, né? Quantos volantes o Grêmio vendeu aqui? Arthur. Depois virou escola de pontas. E hoje é uma... Não, E hoje... atualmente tem vários jogadores da base do Grêmio que foram pro Botafogo. Vários. E a gente não fica nem sabendo. Não, mas e mesmo assim tem. Olha esse menino aí, o Riquelme. O sub-20 do Grêmio é fraco, e o do Inter também, mas o sub-17... Que agora jogou no final de semana, ganhou do Inter. Ganhou, e esse menino já brilhou também. Não, e esses meninos do Inter, aí o Ricardo Matias, né? Esse outro que foi vendido agora há pouco, né? Nós temos ainda uma escola, só que o problema é o seguinte, sabe quantos olheiros o Grêmio tem? Meia dúzia. Sabe quantos olheiros tem o Palmeiras? 100. 100 olheiros tem o Palmeiras. Mas e qual é a importância dessa base física, né? Porque se a gente pensar em futebol e resultado lá na Copa do Mundo, que eu acho que é isso que falta para o Brasil, essa seriedade, qual é a importância que tu acha dessa base física e quanto profissional a gente está no preparo físico das nossas bases ou até dos nossos times profissionais? Aí... complicado, assim, falar, né? Mas vamos lá. Eu acredito que tem bastante para evoluir ainda, né? Em vários aspectos, né? Em vários aspectos. No tipo de treinamento evoluiu bastante. Hoje a gente se fala em sistemas dinâmicos complexos. É outro tipo de treinamento que exige da biotensibilidade da articulação, principalmente da articulação coxofemoral do quadril, que são movimentos dinâmicos horizontais, vertical e horizontal ao mesmo tempo. Isso já tem se feito bastante, né? A parte do treinamento de força monitorado pela velocidade, são vários aspectos. Eu sei que vários trabalhos são deficitários. Para mim, graças a Deus. Porque daí eu tenho procura. Tá? E existe também uma guerra entre o preparador físico e o personal trainer que vai trabalhar, porque eles condenam isso aqui no Brasil. Sim, mas aqui não inventaram uma história. Tu acabou de falar... Bem no início eu gravei que o Lewandowski ficava treinando 15 minutos depois. De 15 a 20, conclusão a gol. Isso. O Zico ficava treinando falta. Até derrubar a camiseta. Tá. Agora inventaram uma história, tu me confirma isso ou não, que não tem que sair do campo. Ninguém pode ficar por causa do fator K, que pode... A secar. Como é que é? A secar. A secar. Creatino quinase. Isso. A creatina quinase é um marcador de fadiga metabólica, tá? O que nós estamos falando, isso daí já seria um marcador de fadiga geral, vamos dizer assim. Ela não é um índice de lesão muscular, entre aspas, tá? O que a gente sabe é que tu sobrecarregar com o número de chute a gol, tu pode sobrecarregar tanto o flexor do quadril quanto os posteriores de coxa. De tu dar esse laçaço ali. E também o pubis. Tu pode ter um desenvolvimento de pubalgia ali da sínfise púbica, de tu exigir pé no chão, pancada. Então, a grande questão é a dosagem. É dosar. Tem que treinar depois? Tem, só que tem que dosar. É só isso. Dentro daquilo que o Jefferson estava colocando, me parece
que em todas as áreas do conhecimento tem uma coisa chamada intercâmbio. Sim. Né? Não tem intercâmbio entre os preparadores. Tem ego. Sempre vai ter. Não, mas vamos dar um exemplo. Mas vamos Sempre dar um vai exemplo. ter. Isso em todos os lugares. Eu chego aqui e trago uma ideia pro Jefferson, tá? E aí eu digo assim, olha, nós temos que fazer treino pós-campo. Só que ele, no outro momento, tinha defendido, porque é o conhecimento dele, que nós temos que acabar com 3 km, o cara não pode voltar. Aí ele vai ter que dar o passo atrás. Não, ele tá tô te pensando... dando um Mas não exemplo, lembra por quando o exemplo. Douglas Costa jogou aqui, que teve um conflito porque o Douglas Costa tinha um personal. E aí falaram que o personal que tinha atrapalhado o treinamento dele, ele tinha Sim, se já lesionado por falaram. causa disso. Se eu falar pra vocês uma coisa, o meu nome... É difícil de comentar isso. Mas eu vou aproveitar a oportunidade e vou falar, então. É o seguinte, o meu nome tava na mesa pra entrar no Grêmio e eu fui barrado por um cara dentro do Grêmio. E eu não vou falar nome, mas vou aproveitar aquele Desabafa, momento. desabafa. Pode desabafar. Vamos lá. Pode desabafar. E vai ficar. Esse cara me vetou porque ele disse que eu machucava o Douglas Costa no início da carreira. Ele vetou na mesa do vice-presidente. Tô falando com o Antônio Brum aqui, porque segunda-feira que vem a gente tem um podcast lá que o Antônio Brum vai fazer e o Martin vai. E o Martin disse que gostaria que eu fosse junto com ele. E o cara me vetou. Por isso, assim. Então, aproveitando o Assim, gancho... mas eu não vou falar nome. Mas o homem lá de cima... Aproveita. eu acredito- Sabe. Tá, mas a questão que eu tô colocando... Por isso que eu tô aqui hoje também, Tá, tá? Pra começar o... E eu começar queria aproveitar o gancho, porque nós já estamos... cavalgada. A gente sabe a que gente tem. tá com 40 Tem, né? minutos Tem. de programa e eu queria saber mais um pouquinho do Leonel, desculpe atrapalhar. Como é que começou isso de tu virar personal trainer de atleta? Bom, vou falar de forma espiritual, fé. Sempre tive uma fé que eu não sei explicar e aconteceu. E a segunda porque eu sou amigo do... Falei com ele bastante ontem. Eu não sei se você sabe quem é o André Jardini. Uhum, Claro, sim. tá. Treinador. Treinador. Da- Ele é meu... Eu trouxe ele pro futebol. Ele era engenheiro, fazia engenharia civil na URGS, a gente era amigo, jogava futebol junto. Um dia eu olhei pra ele e falei assim, cara, tu não tá rodando em cálculo já o 3º ano. A gente só fala de futebol, por que tu não larga o futebol? Resumo, a família queria me matar, má influência, tirei o cara de engenharia civil da URGS pra educação física. O chefe dele, que tinha um veleiro, falou assim, tu vai morrer de fome. Estatisticamente, foi acertar na loteria, mas hoje ele não tá morrendo de fome. Entendeu? Então, eu falei com ele ontem isso. Então, a gente teve dentro do futebol, a gente acreditou, assim... a gente tinha time de futsal e de bairro, só que nós íamos mais além. Aí eu tive uma franquia do Inter Ortiz, na época o Ortiz tinha franquias, ele vendia. E aí eu comecei a trabalhar numa franquia, o dono quis vender para mim na Cabral, na subida ali. Tô resumindo aqui para não tomar muito tempo. E aí a gente comprou e eu falei para ele, cara, eu tenho essa oportunidade, só vou fechar se tu vier comigo. 19 anos. Ele falou assim, tá maluco, cara, eu nem sei dar aula. Eu falei, não, só quero que tu venha comigo. Porque a gente tinha uma amizade muito forte. E aí ele topou, a gente comprou e dali eu fui pro Grêmio Náutico Gaúcho, ele foi pro Inter, bom, daí ele é fenômeno. Ele foi em Cotia, ele foi bicampeão sub-20, invicto 2 anos consecutivos. Que é lá de São Paulo. Sabe o que é isso, cara? Sabe o que é tu jogar um jogo sub-20 brasileiro nas 20 equipes do nível A? Só tem... Não dá pra jogar, velho. Não tem como. É só monstro, rápidos. E ele foi bicampeão invicto. Então, ele tá onde tá lá. Falei com ele ontem, tá lá na América do México. Já tava falando até em se aposentar ontem pra mim. Falei, não, calma aí, cara. Sabe? Porque diz que cansa, que tu entrega a vida, porque a gente olha de fora, é grana, mas, tipo assim, o cara não tem final de semana, e aí, etc. Tem vida, né? Um escravo, Tem vida, né? é um escravo. Não, e outra coisa é o seguinte, que só tem 2 coisas democráticas no Brasil mesmo. É samba e futebol. Errou, meu amigo. Tu é crucificado. Sim. Tu é crucificado, mas crucificado mesmo. Principalmente né? aqui. Aqui, então, é um horror, É um horror, né? é um horror. Não, e aqui é uma fofocagem, né? Ah, não pode jogar porque não sei o quê, né? Aí vende os caras que nunca jogaram. Mas eu vou voltar a insistir na questão do intercâmbio. Por exemplo, nós somos médicos. Então, o doutor Jefferson foi fazer pós-graduação
numa parte da cirurgia, que é a especialidade dele, nos Estados Unidos. A doutora Alessandra foi fazer ginecologia na Inglaterra. O doutor Ricardo Nogueira, psiquiatra, também foi fazer mestrado na Inglaterra. Isso é comum, normal. Vocês, na parte de preparação física, vocês não têm acesso a esses países lá, porque eles têm cursos, né? Sim, o que mais tem hoje é curso de treinamento. Isso é o que mais tem. E bons cursos. Bons cursos. Muitos bons. A Exos, nos Estados Unidos, é uma referência em treinamento. São gigantes, além de outros. Tem várias linhas de treinamento hoje. Várias. Mas então, acredito que seja essa a pergunta, porque essa disparidade do que se encontra lá fora, do que se encontra aqui, e disso que a gente está falando, da impressão do... Tu já falou em cultura, mas, né? Mas por que se tem esse intercâmbio, a cultura aqui também não modificou um pouco mais? Tu imagina... Jefferson, tu imagina que... Pensa o seguinte, tá? Pensa no campeonato inglês. Grama baixa, bola dizem que a bola é mais cheia, molham a grama antes para a bola correr. O carrinho, o Harry Kane é inglês, correto? Ele jogou 20 anos no Tottenham. E lá, quando um jogador dá um carrinho na lateral, a torcida vibra. Um gol. É um gol. Eu tive em Birmingham bastante tempo com o Felipe agora, no Aston Villa, lá também pude conhecer toda a estrutura. Não vai mudar. Vai ser assim para sempre, na minha opinião. Em resumo. Não vai mudar. É assim. É futebol sul-americano, é o sul-americano, e o inglês é o inglês. Não tem como trazer uma cultura e colocar aqui. O que a gente tem que fazer para ganhar uma Copa do Mundo é tentar ser estrategista, né? Tentar criar uma estratégia onde a gente consiga vencer os 7 jogos. Mas tu não tem impressão, pegando esse teu gancho, que justamente onde a gente está tentando se europeizar é que a gente está perdendo? Que a gente deveria aproveitar as coisas boas, né? Positivas. O profissionalismo, a intensidade do jogo, a preparação física, as medidas de desempenho. Sim. Mas que a gente não deveria tentar imitar o futebol europeu, e sim aproveitar as boas coisas e manter o futebol brasileiro. Por exemplo, será que na década de 80, 70, até 90, o próprio jogador não ia se dar conta de, olha, o time está compactado no meio, a gente tem que ter alternativas e fazer aquela saída que a gente estava falando, de eventualmente até dar a bola para o adversário e tentar fazer a saída de jogo pelos lados? Uhum. É uma questão de estratégia pontual, né? Jogo de transferência, né? Mas tu imagina que a gente vai ter que mudar uma cultura de 40 times, Série A e Série B. Então, mas não adianta tu imagina o seguinte... Mas acontece que ao longo desses últimos 40 anos, e sobretudo depois que a gente estava falando da Lei Pelé e da globalização, a gente vem mudando essa cultura. O futebol hoje no Brasil, ele está modificado em relação ao futebol da minha infância. Mas tem... Não, claro. Não. Eu acho que tem uma evolução natural. A gente não vê mais o jogador que faz a diferença, o jogador que arrisca de uma maneira com limites, mas que ele faz a diferença, que ele quebra a linha, que ele tem posição. Celso Roth, que é um cara que tá meio aí, não vejo mais ele na mídia, ele dizia isso. Os caras perguntavam, tá, Celso, mas eu não entendo uma coisa. Eu vi ele falar isso em várias entrevistas. Mas tu entra no clube, começa a ganhar e depois tu perde. O que acontece? E ele disse, o problema todo é que geralmente quando eu chego no clube ele tá desorganizado. A equipe tá sem equilíbrio. Para organizar e para dar equilíbrio tático,
principalmente fazendo a parte defensiva, porque ele sempre diz que o difícil é criar, mais fácil é destruir. Então eu dou esse equilíbrio na equipe, a equipe começa a ter desempenho. Mas na hora que tá emparelhado, eu preciso da vitória pessoal do jogador, eu preciso que ele quebre a linha, eu preciso que ele faça, que ele tenha a criatividade do jogador brasileiro, que ele abra o espaço e que o outro entenda que ele abriu o espaço, aproveite aquele espaço e transforme com a habilidade daquilo no gol. A impressão que eu tenho é que o jogador brasileiro, ele tá ficando cada vez mais engessado e sem essa capacidade criativa, e principalmente a impressão que eu tenho, e hoje eu tava vendo uma entrevista curta do Djalma Santos, isso devia ser década de 80, falando sobre 58, e a gente percebe que até a maneira do jogador se expressar, a maneira do entendimento, o intelecto dele, por isso falei na cognição, a impressão que eu tenho é que é muito, muito diferente. Mas vamos pegar o Abel Ferreira, treinador do Palmeiras. Eu adoro as entrevistas do Abel Ferreira, que eu aprendo. Adoro os termos, né, frescos, os jogadores frescos, né, aquela coisa de Portugal. Só, aquele não usou ainda os putos, né, que são os jovens, né. Mas, para mim, o Abel Ferreira é uma aula. O Jorge Jesus, agora, já era uma aula. Eu acho eles diferenciados. Com o final aí, essa parte até agora que chegou a Copa Interclubes, diria eu disse assim, estamos ferrados nessa Copa do Mundo, pelo que eu tô vendo aí, chance. Só para não, eu queria só pegar um gancho do que tu falou, da questão individual, tá? E pegar um gancho é o seguinte, não tem como ganhar esperando uma jogada individual, porque hoje existem 3 níveis de cobertura. Se tu é bom, caiu pelo lado esquerdo, tem o pé direito bom, tu vai trazer a bola para dentro, né? Por isso que tu joga pelo esquerdo, para chacoalhar o cara e trazer para dentro para chutar. Nós temos 3 níveis de cobertura, porque a bola tá do lado esquerdo, então a gente esmaga todo o time para cá. Não se tinha essa consciência. Se eu driblava tinha um espaço atrás. Esse espaço não existe. Não tem como driblar hoje. Ah, mas vai ter pontual. Na final da Copa do Mundo, o cara foi lá, escapou e fez um gol. Isso sim, para resolver em situações extremas. Mas não tem como. Acho que eu vou conseguir, pelo menos, esclarecer. O Mbappé saiu do PSG, o PSG foi campeão. Tu tem algum destaque individual na tua cabeça? Não. Foi o campeão como coletivo. Então, a mudança, ela é coletiva hoje. Ponto. Mudou o futebol. Não dá para esperar. Vai ver alguma jogada ou outra? Vai. Claro Se fosse assim, o Inter Miami ia ganhar todos os jogos, isso, né? Se a gente vai pensar. Claro, não. Tendo o Messi. Eu falei com o Jardine ontem, ele falou que o time do Inter Miami é fraco. Que eles quase ganharam lá. Ele por um detalhe, não estava nessa competição. Então, isso aí, a gente tem que entender que o futebol hoje virou pressão alta. E para complementar, me veio na cabeça agora uma análise que, assim, ó, desculpa que eu não sei os nomes, mas dá para buscar essa história depois, tá? Se o treinador da NBA viu que fazer ponto de 3 era mais eficiente do que jogadas por dentro. Aí ele treinou o time, 120, 130 pontos, foi lá para cima, campeão. O time que foi campeão da NBA o ano passado, Isso. não me lembro qual foi, jogava assim. Público na arquibancada, baixíssimo. Não tem mais jogada. O cara entra, bate lá pra fora, o cara sobe e dá um tiro de 3. Qual é a graça? O cara quer ver jogada, entrar... Oscar Monsanta fez a vida dele dos 3 pontos. Não, E ganhou claro, um Pan-Americano em Minneapolis, lá dentro dos Estados Unidos. Não tem aquelas enterradas, aquelas Não, jogadas bonitas, gente, né? O show, a vamos parte do botar show. Oscar Né? Monsanta, pra nós, nossa, ídolo, mas e o Michael Jordan entrando, Sim. passando a bola por baixo. Isso Claro. mudou, agora é 3 pontos porque é mais eficiente, entendeu? A gente vai ter que entender que talvez não tenha muita volta, uma jogada que outra, mas é isso. O PSG, o Mbappé saiu,
né? Claro, pode ser uma coincidência, mas o Mbappé saiu e o PSG conseguiu ser campeão da Champions League. E aí é um time bem mais humilde, quando tinha aqueles jogadores, os craques lá, nunca ganhou nada. Isso aí tá mudando, eu acho, assim. E outra coisa, e tem uma coisa que a evolução, ela tá porque a administração está sendo profissionalizada no Brasil, que é a tal das SAFs, né? Tu imagina que tem uma empresa, daí é o seguinte, né? Eu ponho meu filho, meu tio, meu irmão, e aí o cara tá ali cheio da onda e quer e egocêntrico e quer abrir uma discussão, mas ele não gosta do cara, mas o cara tá confrontando ele. E às vezes tu não vê o confronto, ele não é necessariamente uma briga, né? Ele é só um confronto. Uma discussão. Uma discussão. Tá. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu tinha 18 anos de idade, me formei na Escola Técnica Federal de Pelotas. Eu sou eletrotécnico, não sei médico. E fui trabalhar na Ericsson do Brasil. É uma empresa sueca. O meu chefe era um engenheiro holandês. A gente só falava com ele em inglês, tá? Todos os funcionários, era a maioria nordestino e etc. E aí eu fui entender o que era São Paulo. Eu digo que só tem nordestino em São Paulo. E por que São Paulo não para? Por que São Paulo anda e tem nordestino por tudo? E os nordestinos em São Paulo trabalham feito uns loucos. Por quê? Porque as lideranças é a Volks, que é dos alemães, é a Ericsson, que é dos suecos, a Siemens, que é dos alemães, e assim por diante, né? Aí tu volta naquilo que eu estava perguntando. O quão profissional tem que ser a estrutura dos nossos clubes, né? Médica, né? De ser capacitada, porque a gente sabe que, falando nós da parte médica, a gente tem no departamento médico dos clubes pessoas que, né, é que nem botar ginecologista lá para atender os jogadores. O que eu sei disso? Teria que ser um médico capacitado, com medicina do esporte, com formação adequada, né? Então, eu acho que isso também falta, porque a gente vê que muitas vezes, olha a quantidade de lesões que a gente tem nos nossos clubes. Jogaram um monte. E vamos trazer para a nossa realidade. Qual é o entendimento do Bright White? Vocês já chegaram a acompanhar os jogos? O que ele sentiu de diferença vindo de lá para cá? Nós vamos ter que perguntar para ele tem que vir aqui. Ele vai ter que vir. A gente pode convidar ele. Não pode, né? A assessoria do Grêmio não vai deixar, mas... Não, a dele, talvez, eles têm. Agora eles têm, cada jogador tem a sua. Ele falou, em outras palavras, que tecnicamente o nosso nível é mais alto que na Europa. Tecnicamente. Ele falou isso. Mas que o nível... Eu volto a dizer que o coletivo, se vocês lembrarem na cabeça de vocês dos jogos do Grêmio, ele apertando o cara lá, aqui tá o zagueiro, ele dá um pique assim, ele olha pro lado, os dois caras estão parados atrás. Falta aproximar, né? Ele olha... Se no campo tá assim, num sentido aqui, né? Vertical, tá? E o zagueiro tá com a bola ali, e eu corro pra cima do zagueiro... e eu olho pro lado e o cara passa a bola ou pro lateral ou pro outro zagueiro e eu não tenho ninguém, eu fico que nem um bobo ali. Sim, mas ontem no jogo... E é o que acontece direto. Não, ontem no jogo do Flamengo, tu te lembra? Tava um jogador do Flamengo, saía no ataque, ele olhava pro lado e não tinha ninguém. Não, e aí essa diferença do Bayern? Sempre tem 5, 6 jogadores próximos um dos outros. Tu te lembra? Mas dava a pena de ver. Tu via assim, os caras acertam todos os passes. Sim, os passes são curtos. O cara não precisa inverter a bola lá. Mas o do Flamengo, te lembra? O cara saía e não chegava ninguém. Não vinha ninguém. Mas a gente vê, eu digo assim, coitado do Bright, porque a gente chama ele de Bright, né? Nós somos tudo íntimo dele. Né? O Bright. Coitado, o cara vai lá, olha pro lado, não tem ninguém. Agora, eu senti assim, olha, pelo resultado dessa Copa aqui, não vai dar para nós. Porém, o Carlo Ancelotti, né, é um italiano, veio de lá, ganhou tudo lá, treinou vários jogadores brasileiros. Mas isso aí é o que o Villarroel estava falando, é a cultura. É o cara camisa 10 saber que ele tem que voltar. Né? Eu acho segundo atacante também. Eu continuo achando que é intelecto. Mas eu te perguntar o seguinte, como que tu desenvolve o treinamento do Bright White e de qualquer dos outros jogadores que tu
trabalhasse, eu citei vários aqui, Douglas Costa, Lucas Leiva, o Felipe Coutinho, que a gente falou mais. Quantas vezes o cara treina, porque ele já faz o treinamento físico no dia a dia dele, não sei quantas vezes por semana, ou se é diário, o treinamento físico no clube. Qual é que é a rotina do treinamento personalizado e como é que é esse foco? Existe o treinamento principal e o treinamento complementar. Uma pequena introdução. Todos os grandes atletas do mundo, de todos os esportes, têm seu personal, para arrancar. Então, quando o cara do clube me pergunta assim, fala pro jogador, não, tu tem que cuidar, eu pergunto para ele assim, como é que é o nome do cara do preparador, o nome do teu preparador que tá lá no clube? É o Joãozinho das Candonga. Ninguém vai lembrar do nome dele. Mas tu lembra de LeBron James? Tu lembra de Stephen Curry? Tu lembra de Michael Jordan? Tu lembra de Cristiano Ronaldo? Todos esses nomes que eu citei têm um preparador. Inclusive o preparador do LeBron James entra no corredor e entra dentro do vestiário para preparar ele pré-jogo. Então, eu digo assim, tu quer se espelhar em quem? No cara lá do clube que ninguém vai esquecer o nome o ano que vem, já ninguém mais sabe quem é. Tu pergunta, ninguém sabe, ou tu quer se espelhar nos grandes nomes? Essa é a primeira coisa que o jogador tem que ter. E é onde eu vendo o meu peixe. Tá? Aí, respondendo a tua pergunta, existe o treino principal e o treino complementar. Tá? O treino principal é onde tu põe uma carga maior, correto? É o treinamento de força. Vamos botar aqui para não complicar. Agachamento, supino, remada para as costas. Vamos deixar assim. O que é o treino complementar? O treino complementar é mobilidade articular moderna. Ou seja, tu mobilizar a articulação nos últimos graus de amplitude dela com uma resistência, às vezes até manual, para que essa estrutura tendínea ligamentar esteja acostumada e resiliente nos ângulos mais débeis e nos ângulos de maior risco, maior exposição e menor braço de alavanca. Então, basicamente, isso se pode trabalhar, entre aspas, todos os dias. Ao lado disso, existe um treinamento hoje chamado VBT, tá? Que aquela expressão em inglês lá que mudou hoje com o treinamento moderno, no pain, no gain, isso mudou, tá? It's possible gain without pain, né? É possível ter ganho sem dor, que é o treinamento neuromuscular, tá? Com o treinamento de velocidade. Quando tu salta numa caixa, né? Se eu tô embaixo, quando eu salto na caixa, se eu não voltar pro solo, eu não tenho risco nenhum. Porque eu subi e eu tô lá em cima, então eu só aterrizo. Então ali eu só tô desenvolvendo a potência, que é a questão que a gente chama de, entre aspas, de reflexo miotático, que é a questão balística. Esse gesto ele se dá dentro de 1 segundo, dos milissegundos. Não tem, entre aspas, um envolvimento muscular, entre aspas, para facilitar. A lesão muscular, por exemplo, de posterior de coxa, que o Franz Bosch, lá, o holandês, quando tu põe o pé no solo, ela se dá entre 0 e 250 milissegundos. Como é que ele chama isso de muscle slack, folga muscular? Imagina, na minha época eu tinha o carro, né, no início lá da batalha, né, eu tive uma Brasília, que estava enferrujada no pátio, e eu tinha um tio que trabalhava no polo, tinha uma oficina, eu falei, eu quero muito, a gente desmontou a Brasília e tal, só que volta e meia a Brasília faltava a bateria, e eu ligava lá pro meu pai ou pra alguém pra me dar uma força, tô sem gasolina, sem bateria. Era a luta, né? O que ia lá? O cara botava um cabo entre um carro e outro. A primeira coisa que tu tem que fazer, qual é? Tu tem que arrancar devagar o carro da frente pra criar uma pré-tensão nessa corda que tá entre um carro e outro. Se eu der uma arrancada de supetão com outro carro... Arrebenta a corda. É exatamente o que acontece com o músculo. O treinamento específico, principalmente discos tibiais, gera uma pré-tensão oriunda de um treinamento específico, que não tem nada a ver com musculação ou agachamento. Claro. Quando ele vai tocar no solo, então tem o hip lock, né, que eles chamam, que é o quadril, eu não sei o nome especificamente em português, porque se fala tanto quadril trancado. Quadril trancado. Se fala... Ou chave de quadril. Então, tipo assim, que geralmente quem tá habituado com sistemas complexos, dinâmicos,
esse cara, bom, enfim, o difusor é o Frans Bosch, holandês. A primeira fase da corrida é o hip lock, o joelho. Se vocês pensarem lá, o joelho tá lá em cima. Essa é a primeira fase, tá? E eu tô na ponta do pé de trás. E correr é dar laçaços constante. E a gente... E a gente pensa que é uma coisa mais mecânica e controlada. Não é. São laçaços. Quando eu estendo essa perna com velocidade e vou tocar no chão, ali eu tenho que ter um isquiotibial, que ele vai estar no seu comprimento ótimo, né? Ele tem que estar com aquela tensão, porque senão eu dou um laçaço e ele arrebenta. Entendi. Basicamente, assim, um dos principais teorias que se acredita hoje é esse tipo de coisa, que é o que mudou o treinamento. Que é aquilo que Mas eu perguntei atleta? antes, né? Esse estágio da corrida para o cara não romper esse músculo posterior, né? Isso E a aí. gente vê muita lesão de posterior ainda. Mas aí tu treina isso com o atleta todos os dias? Não. Esse treino que eu acabei de falar agora, ele pode ser feito uma vez por semana se ele não fez no clube. Porque nem todo preparador tem esse conhecimento ou tem essa crença nesse tipo de trabalho. Mas e a quando gente... Pode Desculpa, a gente vê... Eu acompanho muito o Grêmio, tá? Então, eu vejo, assim, muitas vezes na TV do Grêmio mostra eles treinando. E a gente vê o mesmo treinamento, que eles usam muita coisa funcional agora, para todos os atletas de todas as posições. Sim. Não tem que diferenciar o treinamento em cada posição, porque o que tu exige de um zagueiro é uma coisa diferente do que tu exige do atacante. Na academia, entre aspas, não. No campo, talvez. Dentro do campo, talvez. O que eu ia tipo de giro pode ser, assim, por exemplo, um zagueiro que tô de frente, tenho que fazer um giro para trás, não é o mesmo giro, o pivô em cima da articulação do tornozelo que ele vai fazer para frente. Ou a força de pular, que o zagueiro tem que ter mais do que o cara do meio campo. Bom, o meio campo também tem. É, isso daí. Mas eu diria que essa questão, ela vai ser mais diferenciada, vai ser mais nichada, eu acho que dentro do campo, não tanto na academia. Acredito. Certo, mas eu ia perguntar mais específico. Infelizmente, nós já estamos tendo que nos encaminhar para o final, mas, por exemplo, o teu trabalho com o Bright White, tu trabalha com ele todos os dias, algum tipo de trabalho, ou tu trabalha especificamente com ele quando tem uma necessidade? Como é que fica essa interação tua com o jogador e o trabalho do clube? Então, a maior parte... Tem que... deixa eu pensar aqui para falar. Tá, vamos lá. O Martin gosta muito, para ser ponderado, tá? O Martin gosta muito das ativações que eu coloco. De quadril, mobilidade geral da área do quadril. Ele gosta muito do trabalho. E a parte superior, ele mantém comigo... eu posso mostrar as fotos do antes e depois, vocês vão entender por quê. Ele mantém comigo, vai fazer 5 anos. Ele não muda. Então, eu dou 3 opções de parte de treinamento superior e eu trabalho sempre global, sempre em super série. Eu não trabalho isolado. Eu não tenho nem paciência para trabalhar isolado mais. Tá? E lá no clube, ele às vezes tem certos jogadores que é normal, fazem o seu trabalho. Vamos dar um exemplo. O Messi faz o trabalho que ele quiser. Ele chega no clube e diz, não, já tenho meu trabalho aqui para o preparador e preparador. Agora tem jogador que não pode dizer isso. Certo. Talvez o Martin tenha essa... em alguns trabalhos ele possa fazer o trabalho que porque é o corpo... Que já vem sendo desenvolvido contigo. Comigo e também é o corpo dele. Claro. Tem uma parte do trabalho que o jogador conhece o seu corpo. Se ele vai... tá trocando o trabalho dele a cada vez que ele chega num clube, ele vai ter que saber dialogar com quem é o responsável para dizer, olha, eu tenho esse trabalho aqui que eu já faço há um tempo e eu não quero deixar de fazer. É que tem um monte de trabalhos assim. Tem uma coisa chamada cone iso-inercial. Conforme eu puxo esse cone, ele volta na mesma velocidade. Foi inventado por um suíço para manter a massa muscular no espaço. Porque ele não depende da gravidade. E os caras viram que teve ali um aumento da... Ele é um treinamento excêntrico. Certo. Então, conforme tu traz para ti o teu braço e eu puxo o contrário, existe uma força ao contrário que também, além da massa muscular, ou seja, do sarcômero... Ele tem um trabalho baseado no negativo. Exatamente.
Né? No contra-negativo. Basicamente... No ali vetor contrário do negativo. Exatamente. Isso aí tem um poder muito grande. Velho. Pois isso é a teoria do Arthur Jones, rapaz, do Nautilus. Viu só? Tá, e o cara que tá nos vendo ali, tá em casa e Nossa, diz... Mas eu quero achar esse cara, eu quero fazer esse treinamento aí. Como que ele te acha? Ele pode entrar em contato comigo por Leonel Villeroy ou Leonel Villeroy no Instagram, @Leonel Villeroy, ou ele pode ir diretamente ali na Múcio Teixeira com a Ipiranga, uma quadra antes do Praia de Belas Shopping, quem vai em direção ao Guaíba do lado direito. Tá bem evidente ali. Eu acho que basicamente... Como é que ficou tá meio escrito? alagado, Villeroy né? Centro de Que ficou Treinamento, meio né? alagado. Não tem um... Quase entrou, mas chegou na porta. Ainda Chegou bem na que calçada, chegou, né? Chegou. Eu Eu passo acho que por pode ali dar bastante. o WhatsApp, né? 5199-223-2758. 5199-223-2758. O WhatsApp lá do time Villeroy. A gente é apaixonado pelo que a gente faz. Treinamento funcional, expor o corpo todo a uma pressão para que o corpo gere uma tensão geral. Né? Gere geral, mas tá bom. Tá bom, tá assim. bem, tá bem. Ficou um pouco esquisito, mas a gente tenta expor o corpo em determinadas posições com pontos de apoio onde todo o corpo tem que responder ao estímulo. Não de forma fragmentada. E isso a gente acredita que dá um diferencial na vida das pessoas. Antes de ser preparador de jogador, né, eu sou literalmente apaixonado por estar ali dentro do CT, treinar e também ver as pessoas se desenvolver. O treinamento funcional desenvolve o aumento da autoconfiança. E gera saúde. Inclusive cerebral. A gente sabe disso. E isso é importante estar falando com o preparador físico e nós, como médicos, para ressaltar a importância que é a pessoa praticar atividade física, fazer exercício. Corpore né? sano, Já mente dizia, sana. né? Desde o Quem é passado. essa frase do... Platão, sei lá, algo assim. Sócrates. Acho que é Sócrates. Não Então, o essa é a ex-jogador. importância. Isso que ele tá falando, do corpo como um todo, Era né? médico também. O corpo... Não para estar bonito, mas para estar saudável, né? Sim. E aí tem a questão do sistema dopaminérgico, né? Que a morte neuronal ali, depois dos 35 anos, até 40 mil neurônios, a gente consegue, através com um treino intenso 5 vezes por semana, diminuir a morte de neurônios diária de 2 a 5 mil. É isso que eu estou falando. Saúde cerebral, prevenção de doenças demenciais. A manutenção do sistema dopaminérgico. Quando a gente vai pegar um copo, vai ficando mais velho, Claro. a gente vai ali, tu começa a ver que tu bate já a mão e tu acha que aquilo é normal. Só que tu tá perdendo função. E tá perdendo força também. Força. Mas o treinamento tem que ser uma hora sem assustar ninguém, mas tem que ser intenso. E o intenso é relativo a cada pessoa. O intenso para uma pode ser não para outra. Pessoal, eu queria continuar conversando aqui, mas a produção do programa já quer nos matar. E já quer nos matar faz uns 15 minutos. Então, infelizmente, nós vamos ter que encerrar mais um. Doutora Alessandra, suas considerações finais. Muito obrigada pela conversa. Eu adoro falar, eu sou médica, mas eu adoro falar sobre exercício. Eu sou uma fã e é isso que a gente estava falando agora no final. Eu levo isso para dentro do meu consultório e falo muito para minhas pacientes a importância dessa saúde, de evitar essa perda muscular, da gente manter a mobilidade do nosso corpo quando a gente está velho e manter a saúde do nosso cérebro. Então, é muito importante, é muito legal estar conversando com uma pessoa que sabe muito sobre isso. Obrigada aí por essa troca. Eu que agradeço. Leonel, tá convidado para voltar quantas vezes tu quiser. Aí passar a tua experiência. Espero que tu tenha gostado do programa, tenha gostado do ambiente, que a gente tenha te tratado bem. Manda um abraço pro Bret White lá. Ele disse que ele pode vir, tá? Tá bom. Eu quero fazer só um... Não, mas o senhor vai encerrar o programa. Então tá. Eu vou me despedir de vocês. Quero agradecer ao Leonel, quero agradecer ao Dr. Ricardo Nogueira, agradecer a doutora Alessandra, agradecer a audiência. E o senhor hoje encerra, já que eu abri. Então é o seguinte. Vocês falaram, nós falamos aqui sobre a desilusão com o nosso futebol brasileiro.
mas eu vou dar uma esperança. Eu sou botafoguense, né? Como quem nasceu na época que eu nasci tinha que torcer pelo Garrincha, Didi, Zito, toda aquela turma lá. Mas o gol que o Paulinho fez contra o Botafogo é coisa de craque. Ele entra na área, dribla um zagueiro, limpa, e eu digo, vai chutar, que é o que qualquer mente que se acha normal faria. Não. Ele me relembra Romário. Ele empurra, ele não chuta. Ele faz que nem o Romário, né? Não estava. Empurrou a bola rasteiro. Porque ele diz o seguinte na entrevista: se eu chutasse, aquele goleiro estava pegando tudo. Se eu chutasse, a bola ia levantar, ele ia pegar. Tinha que ser rasteiro. Mas ele empurrou a bola. Então, o futebol brasileiro ainda tem esperança.